Sem voz, como fazer para ser ouvidas? Na história do ensino brasileiro não existe, em parte alguma, uma menção ou faz-se qualquer referência a alunos ou alunas trans. Esse espaço em branco precisa e necessita ser preenchido. Na vida é preciso ter coragem para ser diferente e competência para fazer a diferença. Quem disse isso foi Ângela Beirão. Eu vou dizer para ter paciência, né? Continuar lutando, continuar tentando se construir dentro da realidade que não é fácil, ter paciência com o mundo. A gente quer o quê? Que todo mundo possa fazer todos os papéis. Eu acho que você se descobrir, você se aceitar, você se amar é importantíssimo, porque você se esconder em um corpo que não é seu e a procura da felicidade. Acho que a falta de informação e conhecimento que não existe na escola. Acho que isso é um reflexo da própria transformação que essas figuras passaram, né? A gente tá falando das nossas transições, das nossas transformações pessoais, mas o mundo se transforma ao conviver com a gente, né? Ao ser exposto à nossa existência. O mundo não tem como ficar igual. A Agência de Comunicação Brasil, em Brasília, noticiou que uma das primeiras transexuais a entrar em uma universidade pública no Brasil, Rafaela Damasceno, viu o seu sonho transformar-se em pesadelo. Abre aspas, e diz Rafaela Damasceno: eu era vista como se fosse um bicho no zoológico. As pessoas iam lá na faculdade que eu estudava, passavam por mim nos corredores, chegavam até o final do outro corredor e perguntavam: onde é que está a transexual que estuda aqui? Eu me sentia como um animal. Não parecia ser normal eu estar dentro da universidade. E para desmistificar toda essa história, hoje nós temos Márcia Rocha, Alícia dos Anjos, Amara Moira, Ave Terrena, Ulisses Leigiula, que vão contar a sua história dentro deste mundo acadêmico. Meu nome é Márcia Rocha, sou empresária, advogada, integrante da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, Seção São Paulo. Sou pós-graduada em Educação Sexual pela Unisal, tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health e sou idealizadora e realizadora do projeto Transempregos. Olá, eu sou Alícia dos Anjos, tenho 22 anos, sou atriz, aspirante a modelo também e também trabalho com eventos. Meu nome é Amara Moira, eu tenho 33 anos, eu defendi meu doutorado no começo desse ano, Muito então bem. eu me tornei uma dessas poucas pessoas trans que têm doutorado no país, e é uma lástima que sejam tão poucas ainda. Eu conheço, sei lá, um pouco mais de 10 talvez. Eu me apresento Pro mundo. Pro mundo. Eu sou Ave Terrena. Eu sou a Ave Terrena, eu sou dramaturga, sou poeta, sou escritora, sou atriz, né? Sou artista. Oi, eu sou Ulisses, tenho 21 anos, estudante de audiovisual e à procura da felicidade. No seu cotidiano de acadêmico, mesmo voltando um pouquinho mais, escola, aí você passa pro segundo grau, aí vem pra... Você lembra desse seu cotidiano? Lembro bem. E aí? Lembro bem, falo bastante disso em palestras. Eu era um menino, porque quando eu estava no jardim da infância, eu só ficava com as meninas. E aí eu fui corrigida que eu era um menino e tinha que estar com os meninos, né? Então, a partir dali eu passei a levar uma vida dupla. Eu tinha uma expressão de gênero masculina para o mundo. Eu entendi que eu precisava expressar como menino, ser o tal do menino. E para mim eu continuava sendo uma menina. Para mim isso nunca mudou. Olha, não houve... Eu acho que alguns professores tinham algumas
pouco de... Alguns vinham antes da aula falar: ai, Márcia, eu admiro você, e me chamavam para almoçar, para conversar e tal. Alguns outros às vezes vinham já com o pé atrás, porque sabia que o assunto que ele ia abordar e a forma como ele ia abordar, eu ia enfrentava mesmo. Houve um ou dois, inclusive, que reclamaram, né? Fizeram reclamações de mim. Mas não pela minha postura, porque eu sempre fui muito educada e tudo, mas porque eu falava, eu não aceitava o que ele estava ensinando, porque não por mim, porque para mim não ia penetrar a ignorância de forma alguma, mas estavam perpetuando ignorância para os outros colegas. Então eu às vezes batia de frente mesmo e falava: olha, não é assim, isso não funciona dessa forma, porque veja, acontece isso, explicava. E a pessoa... Nunca aconteceu da pessoa bater boca comigo. Geralmente eles abaixavam a cabeça e mudavam de assunto, porque eu tenho base para falar. Acho que a falta de informação e conhecimento que não existe na escola. Porque as crianças, principalmente, algumas delas não estão tão acostumadas com o ser diferente. E na escola, o que mais rolava, assim, pra mim, era, principalmente no ensino fundamental, era aquelas brincadeirinhas. Às vezes que, pra mim, eu era uma criança comum. Uma criança normal como qualquer outra criança da escola. E principalmente naquela fase, assim, adolescente, assim, indo pro ensino médio, ali, oitavo ano, primeiro ano. Foi o pior de todos, porque sempre tinham aqueles meninos machões, assim, super pegadores e tudo. E quando via um menino afeminado, fazia aquelas brincadeiras de é bichinho, é viadinho. Gente, eu queria morrer com aquilo. Mas acho que de tanto já vi acostumar... É porque a gente não expõe os nossos medos. A gente não se deixa derrubar por qualquer coisa. Mas de tanto crescer ouvindo aquilo, tem uma hora que entra no ouvido e sai no outro. Mas só a gente sabe o quanto machuca. Esse controle sobre a nossa liberdade de expressão mesmo. Aí no caso eu falei do teatro por causa do controle sobre o corpo. E na faculdade de letras é um controle sobre as ideias mesmo. Então, por exemplo, tem um livro chamado Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Tem um personagem chamado Diadorim. O Diadorim, se você ler o livro, assim, se ele tem 500 páginas, até a 490, você jamais diria que aquele ser humano tem uma buceta, entendeu? Assim, porque ele é homem, ele tá num bando de jagunços, é uma existência social masculina, que só depois que ele morre, aquele clássico, né? E tiram a roupa dele, é que descobrem que a genitália que tava naquele corpo não correspondia ao gênero que todo mundo atribuía dentro da normatividade, né? E aí eu falei, gente, é um homem trans. Isso eu tô falando no plano intelectual, né? Porque no plano da convivência, aí é ladeira abaixo. Que eu posso começar a contar os casos aqui e vai embora. Mas tem as questões do banheiro, por exemplo, assim, a maneira como te olham, a maneira como as pessoas manifestam o tempo todo a dúvida sobre a sua presença ali, a suspeita de que talvez você tenha uma atitude invasiva e não sei o que, quando você tá só vivendo a sua vida. Aí você, por exemplo, assim, é muito mais fácil de te desconsiderarem. É isso que tem a ver com esse assunto que eu tava falando. É muito mais fácil de desconsiderarem as ideias que você tá propondo, que você tá colocando, como se você quisesse simplesmente rotular as coisas e acabou. E você tá, assim, fazendo uma pergunta como qualquer outra pessoa faria, sabe? Assim, as pessoas acham que a gente tá lá, é um preconceito que eu sinto que tem muito forte, acham que a gente quer causar o tempo todo. Você acha que essas fronteiras delimitadas, até onde elas conseguiram chegar, mas elas estão... Você acha que cai igual a Berlim, ao Muro de Berlim? Você acredita nisso? Bom, eu acho que a sociedade vai testemunhando a nossa existência e de repente vai se deixando também contaminar por
por uma certa curiosidade, por uma certa vontade de viver de outras maneiras, né? Dá pra fazer um paralelo com a questão gay, bissexual e lésbica, que já tá um pouco mais garantida, né? Que uma coisa que eu percebo é que quanto mais as orientações sexuais não heterossexuais passam a ser legítimas, menos a gente precisa criar as próximas gerações para terem que ser heterossexuais e para terem medo de se imaginar outra coisa que não é heterossexual. Então a gente vai vendo uma sociedade que começa a lidar de forma tranquila com a possibilidade de experimentar ou de criar seus filhos de forma a eles descobrirem o que eles são e não a impor para eles como eles deveriam ser, como é que eles deveriam amar. E aí isso tudo é bastante significativo. A gente percebe o quanto isso vai transformando a sociedade. A gente vai sendo uma sociedade menos armarizada, menos retraída, menos amedrontada também, né? A gente, a gente somos crias de uma sociedade que tem medo, né? Medo de descobrir, medo de viver, medo de saber o que se é, medo de se autoconhecer também. Olha, da minha vida como um todo, quando de criança, mas é um fato que ficou bem marcado, assim, tem a ver com o ambiente escolar, né? Enfim, não é a faculdade, mas depois eu vou colocar a questão da faculdade. Eu treinava ginástica olímpica, né? Lógico, porque tinha lá na escola, tudo mais, eu estudava numa escola particular. Tinha um monte de equipamento de ginástica olímpica, olhei aquilo e queria fazer a trave, que é o equipamento feminino, né? Aparelho, é o aparelho feminino. E eu fazia trave, né? Que eu gostava. A barra masculina era aquela assim, eu fazia aquela que era assim, né? Que é a feminina, que pula de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E eu amava, passava o dia, a noite toda lá treinando. Quase me profissionalizei, inclusive. E eu parei de treinar porque no mesmo horário tinha o futebol. E aí eu passava pela coisa que era a parte meio da quadra, assim, pra descer pra essa salinha que tinha, que era embaixo. E eu lembro exatamente o caminho, eu lembro de tudo. Porque passar por aquele lugar, só passar, entendeu? Assim, ó, escondida. Eu só não apanhei feio assim mesmo, porque tinha autoridades ali, e aí dava uma segurada só pra eles não me agredirem fisicamente. Mas jogava coisa, era assim, um linchamento todo dia, sabe? Assim. Então esse tipo de experiência, por exemplo, me fez parar de fazer uma coisa que eu era apaixonada. E me fez interromper mesmo, assim. Anos depois eu até voltei. Eu fico muito triste quando é criança, faço, e eu fico com medo de ouvir alguma coisa, porque é chocante ouvir isso de uma criança, tipo, viadinho, viado, não sei o quê. Eu fico muito triste. Eu ia no banheiro feminino, saía do almoço, às vezes a gente ia almoçar junto, as meninas todas, o pessoal todo, e voltava. Eu ia no banheiro feminino retocar o batom, fazer um xixi e tal, e nunca houve problema. Às vezes você sente com uma pessoa, às vezes que não é da minha turma, de outra turma qualquer, tinha uma moça lá, ela estranhava um pouco, mas nunca falaram nada. E eu sempre fiz questão, eu entro em todos os lugares que eu vou, shopping, onde for, eu entro no banheiro, vou no reservado, saio do reservado, eu vou no espelho, eu não olho pra ninguém, eu não olho pro lado, entende? Eu vou ali, passo meu batom, faço minhas coisas e vou embora. Então não há uma razão pra pessoa ficar, nunca aconteceu. Meninas, para concluir o nosso papo, se existisse, mesmo sendo utopia, isso que eu vou perguntar agora, nós vamos agora para um mundo paralelo, se existisse uma solução para todos esses problemas, um conselho que vocês dariam, qual seria esse conselho? Empatia, respeito, a gente só quer existir, a gente só quer ser amada, ouvida também. Eu acho que as pessoas, falta empatia as pessoas. Tem uma coisa que a gente debate, por exemplo, representatividade trans nas artes, né? Poucos são os espaços que se abrem para as pessoas poderem trabalhar no meio da arte, né? De fato, assim, tanto interpretando papéis, como dirigindo, escrevendo, produzindo e tudo mais. Poucas vezes tem, mas os temas as pessoas querem o tempo todo. Então, a gente faz o debate da representatividade trans. A gente diz assim, deixem, né, assim, que nós façamos os nossos próprios papéis por 30 anos. É um debate que a gente faz com a Renata Carvalho bastante assim. 30 anos, porque a gente não faz nenhum. Nem cisgênero, nem transgênero. Então, pelo menos esses, deixa a gente fazer pra gente contar direito essa história que vocês não estão contando até hoje. Estão contando direito. E quando a gente fala isso, a gente quer o quê?
que todo mundo possa fazer todos os papéis, na prática. Se eu estiver falando pra trans, eu vou dizer pra ter paciência, né? Continuar lutando, continuar tentando se construir dentro da realidade, que não é fácil. Ter paciência com o mundo, não enlouquecer, né? Tentar não enlouquecer. E se eu estiver falando pra pessoa cis, que tentem conhecer uma pessoa trans, de verdade, né? Tente conhecer alguém, conversar com ela, ver nela um ser humano, porque se ela pegar uma travesti de rua, que tá ali sofrendo todas as violências do mundo, e tiver uns 5 minutos para realmente romper a barreira, porque as meninas estão com o pé atrás, mas se você conseguir romper aquela barreira no primeiro momento, e ela tiver e conseguir ganhar a confiança dela, você vai ver que ser humano maravilhoso que existe ali. Eu conheci várias, então posso falar porque eu sei. Cuidado só para não ser assaltada no primeiro momento. Mas se ela realmente, porque é a realidade, né? Mas se ela aprender a confiar em você, você vai ter uma pessoa do teu lado o resto da vida, é um ser humano que está ali. E eu acho que é importante as pessoas conseguirem enxergar, parar com esse rótulo que se coloca, pejorativo, negativo, estigmatizante das pessoas trans. Eu acho que o recado seria esse. A sociedade que ela tem o seu modelo de funcionamento e tudo que foge desse modelo ela tenta destruir, né? E tenta jogar para esses não lugares. Esses não lugares podem ser tanto o cemitério quanto as margens da sociedade, onde os guetos, onde não consigam contaminar o restante da sociedade. Querem e ficam nos empurrando para lá, querem nos manter longe dos espaços, querem fazer com que a gente continue não tendo voz e não conseguindo repercutir na sociedade. O que eu gosto de lembrar sempre é que essa luta não diz respeito apenas a nós. A luta LGBT é um projeto de sociedade. É um projeto de uma sociedade mais livre, um projeto de uma sociedade que não tem medo de se conhecer e descobrir de que forma faz sentido viver a vida, viver o amor, viver o afeto, o desejo, viver com que roupa você quer viver, por que nome você quer ser reconhecido. Tudo isso tem a ver com a pauta trans. 2 coisas que eu acredito muito. Uma que minha mãe sempre virou pra mim e falou: vamos dar tempo ao tempo. Isso é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Saber respeitar principalmente o meu tempo de me descobrir, saber respeitar o tempo da minha família, de aceitação, e principalmente pra mim, o tempo foi essencial em tudo. E uma outra coisa que minha mãe sempre me falou é se a gente tem que respeitar pra ser respeitado. Então o respeito e o tempo pra mim é a melhor solução pra tudo. Aqui estão 5 depoimentos de pessoas que conseguiram, com muita luta e perseverança, deixar as margens pré-estabelecidas por nossa sociedade, acostumada a esconder e renegar seus talentos, preocupada apenas em saber de onde elas vieram, quando, na verdade, o que realmente importa é onde elas chegarão. Segundo o relatório da violência homofóbica no Brasil, feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, aponta que 90% das pessoas trans recorrem à prostituição como única opção de sobrevivência. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. O lado B da mulher trans. Como a mulher trans lida com o preconceito no mundo acadêmico? Este é um trabalho de conclusão de curso apresentado ao FIAN-FAAN, Centro Universitário, como requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo, apresentado no 2º semestre de 2018. Roteiro, locução e direção de José Pinheiro. Edição e sonoplastia de Júlio Antônio Pinto.
professor e orientador Marcos Nunes de Barros, gerente acadêmico da Escola de Comunicação e orientador do curso de jornalismo Vicente Dardi. Si un día me faltas, no seré nada. Y al mismo tiempo, lo seré todo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.